Sabe aquele livro que você já ouviu falar, ganhou de presente ou deixou esquecido na estante há meses? Aqui no podcast Tá na Estante, a gente traz uma resenha honesta, em forma de conversa bem-humorada, com quem já leu e compartilha sua opinião. Se você vai gostar do livro ou não dá pra prometer, mas a nossa ideia é que você termine esse episódio com uma nova perspectiva sobre a leitura. Afinal, se tá na estante, tem história. Sejam bem-vindos, leitores, a mais um episódio do Tá na Estante. Eu sou a Carolina. Eu sou a Valentina e hoje a gente vai conversar sobre Os Supridores, de José Faleiro. No Nossas Histórias, a conversa é sobre obras marcantes da literatura brasileira, livros que ajudam a compreender nossa história, nossa identidade e as diferentes formas de olhar o Brasil. Sem spoilers, exploramos os temas, contextos e reflexões que atravessam essas narrativas, convidando você a redescobrir autores e obras que seguem dialogando com o nosso tempo. Preparados para tirar mais um livro da estante? José Carlos da Silva Júnior, mais conhecido como José Faleiro, é um escritor porto-alegrense. O autor vem se destacando na literatura recente por retratar, com linguagem direta e potente, a vida nas periferias urbanas, especialmente na capital gaúcha. Antes de ganhar reconhecimento literário, Faleiro trabalhou em diversas ocupações, como servente de pedreiro e auxiliar de serviços gerais. Essas experiências influenciaram fortemente sua escrita, que é marcada pelo realismo social e crítica às desigualdades. O autor é considerado uma das vozes mais importantes da literatura brasileira contemporânea, especialmente por dar visibilidade a experiências muitas vezes ignoradas no cenário literário tradicional. Sua primeira obra foi um livro de contos, intitulado Vila Sapo, publicado em 2019. Depois, em 2020, publicou seu romance de maior sucesso, Os Supridores. O romance acompanha a vida de dois jovens trabalhadores de supermercado na periferia de Porto Alegre, Pedro e Marques. Cansados da rotina exaustiva, dos salários baixos e da falta de perspectiva, eles começam a questionar o sistema em que vivem. A partir dessas reflexões, muitas vezes filosóficas e críticas, surge a ideia de entrar no tráfico de drogas como uma forma de equilibrar as injustiças sociais que enfrentam. O livro mistura narrativa e longos diálogos entre os protagonistas, nos quais discutem temas como desigualdade, capitalismo, exploração do trabalho e especialmente moralidade. Ao mesmo tempo, mostra de forma crua e realista as consequências das escolhas feitas por eles. Com linguagem coloquial e intensa, a obra constrói um retrato potente da periferia urbana brasileira, revelando tanto a humanidade dos personagens quanto a dureza do contexto social em que estão inseridos. Como podemos começar a falar desse livro, né? Eu achei um livro muito marcante. Muito marcante porque traz um tema muito sensível, muito polêmico e que gera muitas reflexões. Pelo menos pra mim, eu fiquei pensando nesse livro por muitos dias. Eu ia comentar que é uma leitura que permanece contigo por um bom tempo depois que tu lê, porque é uma realidade tão distante da minha, mas é uma realidade tão crua da realidade brasileira. Nossa, te faz refletir muito sobre as coisas e como é o nosso país e... Fura a bolha, né? Eu senti que fura uma bolha especialmente pra gente que mora em Porto Alegre, ler uma história que se passa em Porto Alegre. Então, pra mim, isso furou uma bolha no sentido de pensar que essa história que eu tava lendo ali é ficção. Mas quantas coisas, quantos elementos e situações desse livro acontecem de verdade todos os dias na cidade em que eu vivo. E eu nem tô sabendo, nem tô pensando nisso. É muito louco. E quando a gente pensa em periferia, quando a gente pensa em favela, basicamente todas as cidades do nosso país têm periferia, têm favela, mas a gente imagina que toda essa brutalidade é tipo no Rio de Janeiro, é uma realidade muito estereotipada, que não acontece, que nem a Valen falou, na nossa cidade. Que querendo ou não, às vezes é só subir um morro ou sair um pouco do centro. Tu já vai entrar nessa realidade. Então, isso realmente foi um choque. Eu nunca tinha lido um livro que se passasse nas favelas e na periferia, assim, de forma tão crua eu também e tão honesta quanto a esse livro. Então, traz muito esse choque pra gente que não tá inserido no meio também. Sim, e o ponto principal do livro pra mim foi levantar uma ideia de moralidade, de tentar definir o que é certo e errado e perceber que em muitas situações não tem como fazer essa definição do que é certo e o que é errado. E eu me senti
do início do livro ao quase até o final, eu fiquei pensando, mas isso aqui tá muito errado. Nossa, mas como que eles não perceberam que isso é o certo a fazer? E ficava tendo esses insights o tempo todo. Só que depois de um bom tempo lendo o livro, eu comecei a pensar, bom, mas peraí, talvez não é essa a moral. A moral é deslocar esses contextos de o que é fazer a coisa certa e o que é fazer a coisa errada. Porque às vezes para uma pessoa tá muito claro o que é certo a fazer, mas para outra, considerando 1 milhão de fatores, ela vai achar diferente. E aí, vai fazer o quê? Sabe, isso levantou uma reflexão muito interessante para mim. Que é se colocar no lugar do outro ao tomar decisões. E claro que tem coisas que nunca serão justificáveis, mas de qualquer forma eu acho que vale essa reflexão de pensar que o certo e o errado não é categórico. Não é sempre exatamente aquilo. Eu fico pensando, se a gente, que tem todos os privilégios que a gente tem, já se revolta contra um sistema, eu fico imaginando pessoas extremamente vulneráveis, como é fácil se revoltar e se colocar numa posição que é totalmente contra aquele sistema que desfavorece ele todos os dias, né? Verdade. Então, esse livro faz a gente pensar muito em relação a isso, de que realmente é muito fácil se revoltar contra um sistema que te faz levantar às 5 horas da manhã, trabalhar o dia todo e no final do dia tu não ter nem o que comer, só tem arroz, feijão. E olhe lá. E olhe lá. E não ter, às vezes, nem saneamento básico nas casas. É muito fácil tu realmente criar uma revolta. Uma revolta interna muito, muito grande. E daí, querendo ou não, que nem na periferia, que é o contexto desse livro, enquanto eles estão vendo os traficantes com dinheiro, tendo uma vida boa, tendo um casão, usando roupas de marca. Então é muito interessante também como a história te faz refletir mais sobre esse lado. E o personagem principal, o Pedro, já começa o livro trazendo uma crítica forte ao capitalismo. Ele vem com toda uma teoria pra cima do Marx, que é o colega dele do supermercado. Toda uma teoria marxista contra o capitalismo, contra a exploração dos trabalhadores. E ele faz todo um discurso, assim, que idealmente é perfeito. Aquele discurso dele parece, uau, utópico, abstrato. Pra mim parece, assim, aquele mundo, nossa, o mundo ideal, onde ninguém busca riqueza, todo mundo só busca viver uma vida em paz, com as suas coisinhas e deu. Só que isso é tão fora da realidade que ao longo do livro isso vai... Esse raciocínio que ele tem lá no início, eu sinto que vai trazendo pra realidade. Mas tu achou isso? Porque pra mim sempre foi no sentido de não que ele tá querendo um mundo onde todo mundo é rico. Ele usa esse discurso pra justificar o mau caratismo e as coisas erradas que ele está prestes a fazer. Ele usa isso num tom manipulador. Ele pega a dor do Marx, porque o Marx, um contexto breve, que não é spoiler. Ele descobre que a mulher dele tá grávida e ele não tem dinheiro, ele tá apavorado, ele não sabe o que fazer. Então, ele pega essa dor e ele joga o comunismo pra tentar manipular e justificar uma coisa totalmente errada. É que eu acho que entra num ponto que é aquilo. Às vezes a pessoa tá tão perdida nessa revolta do sistema que daí ela quer se iludir com alguma coisa, ela quer achar alguma forma de se iludir pra justificar ações que ela acha que ela vai estar revolucionando o sistema, ela acha que ela vai estar se voltando contra, e daí ela precisa de uma boa justificativa pra agir daquele jeito que ela quer agir, que é uma mera revolta ao sistema. Então, me parece isso, assim, que o Pedro, ele usou essa teoria do comunismo como uma coisa, ele pintou como se fosse uma coisa incrível pra justificar a escolha dele de ir pro tráfico de drogas. Porque a gente já é altamente explorado nesse nosso trabalho pro mercado. A gente precisa se voltar contra o sistema e tomar os meios de produção, entre muitas aspas, porque não é isso que ele tá fazendo. Mas ele quer acreditar que ele tá se revoltando e que ele tá fazendo uma grande revolução indo pro tráfico de drogas. E eu acho que esse é o ponto do livro, assim,
que levanta tantas reflexões, porque eu fiquei pensando, mas ele acha que ele tá fazendo isso, mas no fundo ele só tá reproduzindo a mesma violência que o sistema faz com ele. Ele só tá reproduzindo. Ele se iludiu nessa ideia, mas no fundo, na prática, primeiro que é impraticável. Essa teoria do comunismo utópico que ele traz ali no início é claramente impraticável. E ao longo do livro tu vai vendo que ele mesmo não consegue colocar em prática o que ele pregou, né? Então, eu acho que inicialmente essa tese parece justificar as ações. Mas logo tu já vê que isso aí não vai dar certo, sabe? Isso não tá seguro, assim, não tem um fundamento real pra eles agirem da forma que agem. E existe uma coisa no personagem Pedro também. Pedro, ele é muito arrogante. Ele se coloca num patamar de que ele é tão especial e tão inteligente que mesmo estando num contexto onde a maioria das pessoas se deram mal fazendo o que ele ia fazer, ele acha que não. Ele é diferente, ele vai saber a hora que ele vai parar, ele vai saber lidar com a situação. Então é muito legal também como isso vai se quebrando pouco a pouco, conforme tu vai lendo o livro, né? Ele tá tão confiante desse esquema que ele monta e que ele apresenta pro Marx, que ele vai manipulando mesmo. Eu acho que ele é um personagem muito manipulador, porque assim como ele manipula o Marx, a partir daí ele vai manipulando todo mundo que surge no caminho dele, ele vai manipulando, porque ele quer trazer todo mundo para essa idealização, para esse imaginário de revolução do sistema. Ele quer trazer todo mundo para isso e ele consegue. Ele vem com argumentos fortíssimos e todo mundo cai na dele. Todo mundo vai, e eu sinto que o Marx, ele é meio Maria vai com as outras. Completamente Maria vai com as outras. Coitado, sabe? Eu fico um pouco triste por ele, mas eu sinto que o Pedro, ele tem argumentos muito fortes e o Marx simplesmente, ele aceita e ele vai. É pra tu ver também que tem essa reflexão também, que, cara, se uma pessoa tem um poder de discurso, nossa, ela tem tudo na vida. Ela vai muito longe. E o Pedro, nossa, ele tem o poder do discurso pra convencer o Marx. O Marx chegou o momento do livro que ele fala, não, eu vou cair fora, eu não quero mais. Tipo, eu não quero mais, pra mim é não. E o Pedro falou, não, tá, eu concordo contigo, eu também não quero. Mas ele vai lá e muda todo o discurso dele. Ele vai moldando, né, o discurso conforme o que a pessoa fala pra poder convencer ela a fazer. Então, nesse ponto, o Pedro é um personagem forte. Apesar de que é muito fácil ir lendo e pensando, mas que cara meio chato. Eu, em muitos momentos, no início, eu me identifiquei e pensei, é isso aí, revolta, o sistema realmente detona os excluídos, ele tá certo, gente, a gente precisa, sabe, se revoltar. Só que daí ele passa um pouco do ponto, porque daí ele começa um pouco desagradece muito. Ele passa do ponto, porque daí ele começa a manipular as pessoas que estão em volta, ele começa a achar justificativo. Não tive essa impressão que tu teve. Desde o início eu achava ele mau caráter. Eu achava ele quase um líder de um culto. Sabe quando a gente vê na TV essas matérias que tem um culto, e aí tu vê o documentário sobre isso e é sempre um líder que tem o poder do discurso, e ele pega uma dor das pessoas e transforma num ambiente totalmente hostil e tóxico e completamente errado. Pra mim foi desde o início, porque desde o início ele tava roubando os negócios do supermercado. Então desde o início ele tava, o que tudo bem, né? Tu entende, tipo, tá se revoltando contra o sistema. Mas pra mim, não é nada justifica, né? Não justifica o mau caratismo dele. É verdade. Mas eu sinto que é aí que mora outra reflexão do livro também. Que é, as pessoas, quando estão numa situação de revolta profunda com o sistema, como que tu escolhe canalizar essa revolta? É aí que tá pra mim. O Pedro foi um personagem que escolheu canalizar essa revolta pra uma coisa de um jeito ruim, sabe? Ele escolheu um caminho ruim pra se revoltar. Existem formas e formas da gente lutar contra problemas, desigualdades sociais e, enfim,
eu jamais vou entender o que é o sofrimento de uma pessoa que tá vivendo uma violação de direitos humanos profunda, sabe? Que nem as pessoas estão na favela, isso é uma coisa horrível, que ninguém deveria estar nessa situação. Né? Exato, de não ter saneamento básico, de não ter dinheiro pra comer. Eu nunca vou entender o que se passa na cabeça dessa pessoa pra fazer as suas escolhas. Porém, eu acho que a gente vê muito claramente que tem pessoas que estão na mesma situação e algumas escolhem um caminho e outras escolhem outro. Porque assim, tem muita gente na mesma situação do Pedro e do Marx que não escolhem seguir por esse caminho. Do crime, né? Do crime. Tipo, o próprio autor, inclusive... Tem uma história de vida maravilhosa que eu fiquei emocionada. Eu também fiquei, porque pelo que a gente sabe, assim, da história de vida dele, que ele foi pedreiro, ele foi porteiro, ele foi, nossa, absolutamente tudo pra tentar sair dessa vida. Ele foi até meio contra o discurso que ele pregou no livro, né? O discurso do Pedro, parece que ele conseguiu, na vida dele, ele fez uma coisa, mas no livro ele trouxe um olhar contrário ao que ele mesmo viveu, né? Porque ele saiu de uma situação de muita dificuldade, inclusive no mesmo bairro do Pedro, que é a Lomba do Pinheiro, e... Então, acho que a realidade do Pedro ali era uma realidade do próprio autor. Acho que ele se colocou muito nos questionamentos e toda essa revolta do sistema no Pedro. E é muito legal ver como tu também vê o autor, sabe, nessa obra. E como também existem pessoas que, mesmo na mesma situação do Pedro, seguiram caminhos honestos, seguiram caminhos que resolveram continuar no sistema, que por mais que tenha suas falhas, resolveram continuar acreditando que sim, conseguiriam mudar de vida, que sim, as coisas poderiam ser diferentes. Exato. E realmente conseguiram. Que nem o autor, ele conseguiu. Exato, então isso me faz refletir muito, assim, sobre escolhas. E não que uma escolha defina uma pessoa. Porque também, às vezes, eu penso que, no caso do Pedro ali, ele tomou essa decisão de ir por esse caminho. E talvez ele vai se arrepender. A gente não sabe, né? Também pra não dar spoiler da história. Eu concordo também. E uma das coisas que também traz a reflexão do livro é justamente que parece que quando uma pessoa abre mão da sua moral uma vez, ela continua se corrompendo. Parece que depois que ela quebra uma vez essa ideologia, os valores morais dela, é muito mais fácil continuar quebrando e tu parece que não sabe mais os limites até onde tu vai. Sim, eu acho que fica tipo, cometi um grande erro, então azar, vou continuar cometendo, e tu fica meio que num ciclo e não consegue mais ter um limite. Parece que daí teus valores ficam completamente ilimitados e confusos, né? Eu acho que tem essa linha, existe uma linha, assim, de limite que a gente pensa, isso aqui eu acho que tá certo e a partir daqui eu acho que tá errado. No momento em que tu ultrapassa essa linha, tu não sabe depois aonde que tá a próxima linha, aonde que tá o próximo limite. Tu vai indo, e daí tu vai vivendo, e daí tu vai fazendo escolha atrás de escolha, e quando tu vê, tu já ultrapassou muito aquela linha inicial e tu não consegue mais voltar lá no início. Porque tu já perdeu muito dos teus limites mesmo, em questão de moral, de valores e tal. E esse livro levanta muito isso. E por mais que eu acredite que uma escolha que tu toma não vai te definir como pessoa, mas ao mesmo tempo ela influencia muito em como tu vai viver os teus valores, os teus princípios. E às vezes uma escolha vai mudar a tua vida profundamente, como foi o caso dos personagens do livro. Se eles se arrependeram ou não, aí vocês vão ter que ler o livro pra saber. Mas eu acho que também o autor, embora ele traga todas essas nuances de caráter do Pedro, eu acho que também ele mostra um lado humano do Pedro também, porque tu vê que o Pedro genuinamente se importa com o Marx, genuinamente se importa com todo mundo que tá ao redor dele, num nível que, como os valores dele já estão ultrapassados, ele não vê mais limite nas coisas, o sentimento dele parece que não tem limite. Ele ama e se importa de uma maneira talvez muito além do normal até. A resposta dele em determinadas situações acaba se tornando muito além do que... É tudo muito intenso. É tudo muito intenso,
Porque eles estão numa situação totalmente intensa, perigosa, e que todos os dias são uma aventura, digamos assim, todos os dias são extremamente incertos. Justamente porque eles cruzaram essa linha do que eles achavam certo e errado, e a partir daí tudo é verdade, tu não sabe como lidar. E aquele eu acho que também tem uma coisa viciante no perigo. Acho que, sei lá, Freud explica, mas que a partir do momento que tu fez uma coisa errada e tu não foi pego e deu tudo certo, parece que tu pode fazer qualquer coisa. Que tu não vai ser pego, que tu não vai dar errado. E eu acho que deve dar uma adrenalina, essas escolhas constantes que tu vai fazendo e pensando, eu sei que eu tô fazendo uma coisa que não é certo, mas ninguém me pegou, então vou continuar. Isso deve dar uma certa adrenalina, né? Mas outro ponto que eu penso muito sobre os personagens é que o autor, ele consegue trazer muito bem as pessoas que moram na periferia de uma forma humanizada. Ele não romantiza e ele nem demoniza. Ele não leva para esses estereótipos que geralmente os livros, os filmes, etc. trazem as pessoas que moram em periferias. Ele não, ao mesmo tempo que ele não demoniza e traz uma imagem de um traficante super violento que mata todo mundo e não tá nem aí pra nada, ele também não traz um personagem trabalhador que faz tudo certo, que luta muito pra vencer na vida, aquela romantização da pobreza. Ele humaniza e quase normaliza tudo, né? Ele traz uma realidade nua e crua de como é realmente tu viver numa comunidade. Isso. Porque querendo ou não, numa favela é uma comunidade. Todo mundo se conhece. Tu pode simplesmente bater na porta de um traficante e conversar com ele ali como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Isso foi uma coisa que eu achei engraçado até do livro, porque como eu nunca tive contato, assim, com esses ambientes e, enfim, eu achava engraçado que às vezes o Pedro tinha que resolver uma situação que às vezes nem tinha a ver com o tráfico de drogas deles ali, e eles iam lá, batiam na porta do cara, que é o chefe do tráfico ali da comunidade, preciso falar com ele, conversava com ele numa boa. Eu acho que quebra muito esse estereótipo do que é, o chefe do tráfico, o pobre que mora na favela, coitado, ele nunca vai conseguir conversar com o... E eu acho que essa é a coisa mais impactante desse livro, pra nem eu e a Valentina, que a gente mora em Porto Alegre, tem uma realidade completamente diferente e a gente nunca conseguiria nem imaginar que é dessa forma, né? Porque, querendo ou não, tudo que a gente sabe das favelas é o que a gente vê na TV, que a gente vê nas novelas e coisas que a gente consome, né? Então é muito impactante, realmente, como o autor consegue deixar isso de uma maneira tão crua, tão visível, de uma maneira que tu até se choque pela naturalidade das coisas. É, verdade. Porque, tu, ao mesmo tempo que é uma ficção, é muito verdade. Tem muita coisa real ali, Tu fica pensando, meu Deus, tá acontecendo agora? Duas pessoas da periferia estão tendo essa conversa que o Pedro e o Marcos estão tendo agora, sabe? Porque, querendo ou não, é uma realidade muito injusta que acontece no nosso país e no mundo. Então... E isso me leva a outro ponto, que é a linguagem informal que o autor traz nos diálogos. Ele transita entre uma linguagem cheia de gírias, expressões gaúchas e porto-alegrenses também nos diálogos, e ao mesmo tempo, na parte em que ele tá narrando a história, ele usa uma norma culta. Ele usa palavras mais complexas, frases bem construídas. Então eu achei muito incrível essa transição. Tu tá ali lendo uma narração super profunda de uma coisa e daí ele pula pra um diálogo escrito todo errado, assim, pra... O português errado, as palavras de plural que estão no singular. Porque, querendo ou não, prestigiar a sonoridade também. No dia a dia as pessoas falam as coisas erradas. E a gente fala expressões cheias de gíria também e não é um português coloquial correto. Então é muito legal como o livro é muito bem escrito e tem essas nuances. Sim, eu achei muito, muito legal, até porque eu nunca tinha lido nenhum livro que tivesse essas expressões porto-alegrenses. Eu achei muito divertido, trouxe uma proximidade com a história que parece que eu tava lendo
um relato de uma pessoa que eu conheço, sabe? Falando bah, tchê, coisas assim que tu vai lendo e parece que eu tinha muitos diálogos que parecia que eu tava escutando eles falando. E eu acho que é isso que é a grande sacada dele de escrever mesmo errado as palavras, porque quando a gente lê errado, a gente parece que escuta exatamente do jeito que a gente fala no dia a dia. Com certeza. Eu me sentia dentro da história, que eu tava escutando o Pedro e o Marcos falando. Então era muito interessante isso pra mim. Enfim, então eu acho que a moral de toda a história é muito... Questionar. Eu acho que realmente aquela crítica social, sabe, avassaladora. Porque te faz colocar na realidade das favelas, te faz questionar o nosso sistema, que já é ruim. E te faz também não demonizar tanto as pessoas. Eu acho que nem demonizar e nem romantizar. Exatamente. As pessoas, elas têm nuances, as pessoas cometem erros horríveis em situações horríveis, vulneráveis, né? E é muito bom a gente olhar também pra essa realidade. Quanto mais histórias tiverem que trazerem mais essa realidade que ninguém fala muito, de uma forma tão crua, é ótimo, sabe? Eu acho que o autor levantou um debate muito importante. Te faz realmente refletir depois. Porque é um livro que não termina quando acaba. É um livro que até agora eu tô pensando sobre e refletindo sobre tudo que aconteceu. Porque é muito real. É a real situação do nosso país e da nossa cidade. A grande crítica que ele quer trazer é os problemas que um sistema que exclui e que produz uma violência generalizada acaba causando. Tem muitos problemas que talvez, não sei se não existiriam, mas seriam muito menores se a gente tivesse direitos fundamentais, direitos humanos garantidos para todas as pessoas. Quantas situações a gente evitaria se todo mundo tivesse direito a uma casa decente, a saneamento básico, a educação, a saúde? Então, levanta essa reflexão. Claro que jamais eu senti que o autor justificou as escolhas erradas. Tanto que em nenhum momento a gente sente pena dos protagonistas. Exato. Eu acho que os protagonistas existem pra justamente a gente causar essa indignação, mas é justamente essa moral do livro. Te indignar um pouco também com essa nossa realidade, porque acho que a gente não deveria aceitar. Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita pra mudar isso, sabe? Tu vê que no início, todo mundo da história era trabalhadores, eles estavam tentando, só que chegou num ponto que eles falaram, mas também, sabe? Não vê resultado. Não vê resultado. Esforço, né? Então essa reflexão é muito interessante. Fora que também levanta o ponto de que é muito fácil a gente se enganar com essa ideia de vamos burlar o sistema. Sendo que, às vezes, nessa atitude tu vai estar na verdade, reproduzindo a violência do sistema. O nosso sistema é extremamente violento e esse pensamento não é um pensamento também que eu acho legal dizer que é exclusivo de pessoas vulneráveis. Verdade. Poxa, quantos políticos estão aí, né? Fazendo tudo que eles estão fazendo, podres de dinheiro, tipo ricos, morando numa mansão e querem mais e mais e mais. E usam do sistema justamente, não, porque é assim. Né? E vamos burlar. Sempre tentando entrar numa justificativa de por que, eu vou fazer isso porque no fundo eu quero equilibrar uma injustiça que eu acho, então eu vou fazer isso. Só que no fim das contas tu só tá reproduzindo ainda mais essa violência. Então eu acho que para pessoas em situação de vulnerabilidade social, isso é muito mais tentador. Entrar nesse mundo do crime ou enfim. Parece que as pessoas que mais se revoltam com o sistema são as pessoas que fazem as coisas direitinho. Que é as pessoas que se negam a entrar nesse looping. Exatamente. De que pagam seus impostos, de que vão trabalhar cedo. Não e que, querendo ou não, justamente por ser correto e contra esse sistema, parece que a gente só se ferra. E é exatamente esse sentimento que o Pedro passa no início do livro. De, poxa, eu faço tudo certo. Em que momento vai vir a recompensa por eu fazer tudo certo? Parece que eu só me ferro. E daí levanta todos esses questionamentos. Enfim, eu acho que a moral da história é muito profunda. Daria pra gente ficar aqui horas falando, porque eu achei uma reflexão muito interessante e muito rica
Tem muitas coisas que dá pra pensar, muita coisa que dá pra falar. Teve vários livros, vários filmes que eu linkei uma coisa com a outra, estudos da época da faculdade, que eu fiquei pensando, nossa, mas isso tem tudo a ver com esse livro. Então, enfim. É um livro que realmente te coloca nessa realidade, né? Recomendamos esse livro. Eu recomendo muito, especialmente pela reflexão sobre moralidade. Eu adoro livros que levantam esses tópicos de certo e errado. Então, esse livro aí conseguiu gerar essa reflexão de um jeito muito, muito bom. Nossa, achei que o autor arrasou. Então, eu recomendo super. Até pra dar uma furada na nossa bolha. Às vezes a gente tá vivendo no automático, nas nossas cidades aí, e a gente esquece a realidade dura que milhares de pessoas vivem e que a gente poderia, às vezes, mudar um pouquinho, só levantando algumas reflexões, alguns debates. Vamos falar sobre isso. Eu acho que esse é o ponto. E se você concorda com as nossas reflexões, discorda de algum ponto ou pensou em algo que a gente não falou, por favor, deixe nos comentários. O nosso intuito é criar um espaço de troca de ideias e opiniões sobre literatura. Se você gostou, não deixe de compartilhar o episódio com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar incentivando a leitura. Obrigada por escutar até aqui e até o próximo episódio. O Tá na Estante é um podcast independente, produzido por Carolina Soni e Valentina Refosco, e está disponível no Spotify e no YouTube. Siga nossas redes sociais, @TaNaEstantePod, para acompanhar todas as novidades e outros conteúdos. Nos vemos no próximo livro!